Bom, hoje estamos com um convidado aqui super especial, ele que já veio na nossa live, é de casa, veio lá quando tinha o Guarulhos ao vivo, já é parceiraço. O nosso vereador Laércio Sandes. Boa noite, vereador. Boa noite, Renê, boa noite a todo o seu público, é uma satisfação mais uma vez estar aqui com você. Realmente faz um bom tempo que eu estive contigo, ainda foi no outro estudo que você tinha ali na região do Bom Clima, e estamos aqui mais uma vez, bastante oportuno e é satisfatório da minha parte estar com você, dialogar sobre os diversos assuntos da nossa cidade. Eu que agradeço, vereador. Vereador que está no seu terceiro mandato, né, doutor? Exatamente, eu estou no terceiro mandato, disputei aí 4 eleições e estamos aí por completar, vamos assim dizer, que cada dia é um complemento desse nosso terceiro mandato. Nesse último mandato, o senhor foi eleito com quantos votos? 3.569 votos. Bastante. Apesar de toda a dificuldade, de toda a luta, a gente conseguiu estar pela terceira oportunidade seguida, representando os interesses da cidade, da população, de todo o segmento, por mais 4 anos. Essa última eleição foi uma eleição mais complicada para se trabalhar, né? Devido à pandemia e tudo, né? Cada um de nós tem uma experiência no que diz respeito às eleições, à política, como era nos anos 80, 90 e como que é hoje, né? E eu diria para você que essa foi uma das mais difíceis eleições que eu enfrentei ou que poderia ter enfrentado. Primeiro que você não podia fazer a campanha corpo a corpo, não podia se fazer presente nas casas, nas residências, nas diversas reuniões, porque o vereador ele vive de encontros, de reuniões, é muito característico esse tipo de trabalho. E, infelizmente, eu não consegui desenvolver esse trabalho, a minha equipe não conseguiu me ajudar de tal modo, onde que nós tivemos um sofrimento muito grande, mas conseguimos passar a mensagem que era necessária e que foi possível a gente, com todas essas dificuldades, ainda ser reeleito por mais 4 anos. E como que está sendo esse início aí, vereador? Esses 6 meses, 6 meses? 7? 6 meses, 6 meses. 6 meses aí de mandato. Está bem difícil, né, por conta de que o legislativo, ainda sob o reflexo da pandemia, nós não estamos podendo realizar os encontros entre os vereadores. Inclusive, eu participava há poucos instantes de uma reunião do grupo de vereadores e eu dizia exatamente isso, que os vereadores novos que chegaram, ele acaba sendo o vereador que tem um pouco mais de experiência, não querendo ser melhor que ninguém, ele acaba passando alguns métodos do dia a dia para o vereador novo. E nós não conseguimos, nesses primeiros 6 meses, desenvolver esse trabalho por conta de que o legislativo, teoricamente, está fechado. Nós não temos um plenário onde a imprensa se faz presente. Acredito que talvez boa parte dos vereadores não conhece todos os órgãos de imprensa da cidade. Querendo ou não, nós temos isso na cidade. Então, isso tem dificuldade, dificultou muito esses 6 meses, não foi tal qual o mandato anterior que eu exerci, o primeiro mandato que eu exerci, não foi desse modo. Infelizmente, isso tem dificultado bastante a interlocução dos vereadores, principalmente os de início de mandato, no seu primeiro mandato, não conseguiram se comunicar, a meu ver, da forma que talvez poderia ter sido feito de uma forma mais efetiva. E não aqui pensando só no Laércio, mas pensando no legislativo num todo. Então, isso tem dificultado a nossa comunicação com a população, com a cidade, da forma que poderia talvez ter sido um pouco melhor nesses 6 meses. E não só isso, dificulta também as nossas ações perante a população, perante a cobrança, perante as secretarias, porque todos nós somos mortais, por mais que eu tenha tomado a primeira dose da vacina, tomei há 1 semana e meia, mas a gente precisa se privar e se cuidar e não correr o risco de contrair uma contaminação aqui ou acolá e, de repente, a gente não conseguir ter a sobrevida necessária. Então, isso realmente tem dificultado bastante. A gente tem utilizado os meios de comunicação, das redes sociais para exercer o nosso trabalho, mas a gente sabe que isso não é suficiente, a nossa cidade é muito grande, nossa cidade tem uma extensão territorial muito imensa e requer a nossa presença nos diversos cantos da cidade. A gente procura fazer isso, sendo um pouco redundante na fala, a gente procura fazer isso na medida do possível, não toda hora, todo instante, porque o risco existe, esta pandemia não é brincadeira e nós precisamos levar
a serenidade, pelo menos enquanto nós não tenhamos toda a população efetivamente vacinada. O senhor teve algum ente querido assim na família que pegou o coronavírus? Teve essa experiência? Não, né? Eu diria que, graças a Deus, não e sim. Eu diria que não e diria que sim pelo seguinte: eu considero todos os meus colegas de trabalho membro da minha família. Né? E eu tive, acho que foi o primeiro vereador que tive o meu assessor direto, meu motorista, que faleceu. Foi em junho do ano passado, completou um ano, onde ele, 60 anos de idade, não tinha problemas qualquer, morbidade, não tinha problema de saúde nenhum, era um homem família, saudável. Se eu fosse perguntar, você considera ele como na área de risco para contrair esse mal e acontecer algo pior com ele? Eu não considerava. Infelizmente, ele contraiu esse mal, constatou para com o nosso grupo numa sexta-feira, internou na quarta-feira, na quarta subsequente ele foi a óbito, 60 anos de idade. Então, aquilo ali assustou muito o nosso grupo e eu passei a ser até que exagerado com a nossa equipe no que diz respeito a cuidado, os meios de transporte da nossa equipe e tudo mais, porque realmente não é brincadeira, como a gente continua repetindo essa palavra, lamentavelmente, a gente já queria que tivesse superado toda essa fase para que a gente volte à atividade normal. Né? Você pega, por exemplo, aí o próprio Carnaval, que teve 2 oportunidades que acabou não realizando, né? Agora nós temos o problema da própria Olimpíada, que não vai realizar efetivamente. Então, está complicando a vida de todos nós, e dentro do meu grupo, realmente, eu tive essa perda, e outros vereadores depois, infelizmente, tiveram, não foi só eu como vereador, mas outros vereadores da Câmara Municipal também perdeu, o ex-vereador Eduardo Carneiro perdeu assessor, se salvo engano, parece que o Marcelo Seminaldo também perdeu. Então, são perdas muito grandes, perdas que a gente só tem que lamentar. Né? É muito triste. Enquanto tem também esses fatos tristes, tem fatos também vergonhosos, que foi o caso de hoje, da moça, da veterinária, né, que saiu aqui em todos os jornais da cidade, a veterinária Jussara Sonner, ela que é moradora de Arujá, a bonita, já tinha tomado 2 doses, as 2 doses aí da Coronavac, e se achou no direito de vir de lá de Arujá, vir aqui em Guarulhos para tomar a 3ª dose, porque ela queria tomar a Janssen, né, que é dose única. Ela achou que, né, a Coronavac não era tão eficiente, foi o que ela relatou, e veio aqui, tiraram a vaga de mais uma pessoa, porque poderia estar salvando. De repente, muitas pessoas aí foram embora porque não tiveram a oportunidade de tomar a vacina. A gente tem que agradecer que está chegando, vai salvar vidas com certeza, porque muitas pessoas foram embora sem ter essa oportunidade. É uma vergonha, né, vereador? Infelizmente, isso a gente só tem que lamentar, né, Renê? Porque eu sempre digo que o que falta para muitos dos nossos semelhantes brasileiros é a questão de respeitar o berço, as nossas origens. E envergonha muito mais ainda quando nós estamos falando de uma pessoa que obteve a oportunidade de estudo, se formou, se graduou, ou seja, terminou sua faculdade, é uma veterinária, mora numa cidade próxima a Guarulhos e vem até a cidade como que se Guarulhos fosse terra de ninguém. Ela não poderia se esquecer que, quando ela faz isso, ela tira a vacina, talvez, de alguma outra pessoa que poderia ali salvar a vida daquele semelhante que, talvez, lá na frente, poderia ser um parente dela. Então, eu acho que nós precisamos, acima de tudo, pensar que nós precisamos respeitar o berço que nós tivemos lá atrás, que os nossos pais, que as nossas mães passaram para nós, porque isso envergonha, e envergonha não só como guarulhense, mas como brasileiro. O que nós estamos precisando é passar mais valores para os nossos filhos, para os nossos netos, porque o momento atual que nós vivenciamos, e não é este o primeiro caso, eu li ontem na mídia nacional alguns outros casos semelhantes, então o que precisa realmente é ser penalizado de forma exemplar para que isso não ocorra, para que a gente continue passando valores dessa natureza para as crianças, para os adolescentes, para que a gente tenha um país, uma cidade, uma Guarulhos melhor.
Exatamente. São esses poucos brasileiros aí que nos envergonham. Sempre quer dar uma de esperto, né? Mas nem sempre é esperteza, porque quem garante que 3 doses vai fazer bem? Não tem nenhum estudo dizendo isso, né? Era bom que não fizesse. Bom, mesmo dentro de toda essa situação de pandemia, a gente vê nas redes sociais, o senhor vem atendendo bastante demandas na cidade, né? Sim. A gente vem acompanhando o trabalho do senhor. Eu gostaria que a produção passasse aí para a gente e o senhor comentasse um pouquinho referente a essa demanda. Foi a limpeza da Praça Sargento, né? A gente tem feito diversos pleitos na cidade. Eu entendo que o vereador, além de exercer o papel de fiscalização, que é o papel de cobrar o prefeito naquilo que, muitas das vezes, os olhos do prefeito não chegam até aquela localidade, a gente tem que cobrar todas essas providências e não só isso. O papel do vereador, além de exercer o papel de fiscalizar, a meu ver, nós temos o papel de acompanhar o dia a dia das mudanças das cidades, as propostas que o prefeito encaminha para o legislativo. E eu, com toda a modéstia à parte, sendo um profissional da área do direito, eu sou advogado já aí há quase 30 anos, então a gente precisa também exercer o nosso papel de cobrança naquelas propostas que chegam no legislativo e que muitas das vezes a gente entende que não é adequado ou que pode ser aperfeiçoado. Então, eu tenho feito muito isso e procurado, acima de tudo, Renê, pautar o meu mandato em fazer propostas que, a meu ver, são palpáveis do ponto de vista jurídico. Quando eu digo palpáveis, aquelas medidas que muitas das vezes não pode ser questionada como inconstitucional, ou seja, ilegal, porque caberia a uma Câmara Federal ou à própria Assembleia Legislativa do Estado de fazer propostas dessa natureza. Então, eu procuro sempre me pautar com esses cuidados e, acima de tudo, fazer proposta que atenda à inclusão, atender a esse ou aquele nicho, aquele segmento que, muitas das vezes, é esquecido pelo poder público. Ao meu ver, o papel do vereador é esse, além de fiscalizar, procurar criar normas e regras de boa convivência na cidade, como é aqui a nossa cidade de Guarulhos, que a gente tem o grande prazer de viver, e não como pessoas de outra cidade que vêm por aqui, pegam a vacina, vão embora e acham que Guarulhos é terra de ninguém. Não pode ser assim, né? Não, temos que fazer diferente. Temos a outra demanda também aí da Viela Paracatu, né, produção? Vamos passar aí, são várias demandas sendo atendidas em toda Guarulhos, né? Um trabalho que precisa ser mostrado, né, vereador? Eu procuro sempre, desde que seja um pedido de um buraco em frente a um poste de uma residência, um buraco em frente a um comércio, um ponto de luz com defeito, o problema de uma proposta de leis encaminhada pelo prefeito, eu acho que o vereador ele tem que estar lá para atender desde o faxineiro desde o empresário mais poderoso da cidade. O vereador ele está lá para representar, ele não representa o segmento por si só, ele representa toda a cidade, desde as empresas, o comércio, o segmento de prestação de serviço e a população, e assim eu faço, Renê, em toda a cidade. Se alguém amanhã depois me procurar lá na divisa com a Penha, a minha equipe vai estar lá para procurar atender. Se for lá na divisa de Arujá, da mesma forma. O vereador, a meu ver, ele tem que representar a população em toda a cidade. A gente sabe, eu sei que alguns vereadores, alguns colegas, eles representam alguns bairros específicos porque eles cresceram naquele bairro, se formaram naquele canto. No meu mandato em si, eu procuro agir de forma diferente, mesmo respeitando essa posição de alguns colegas, por entender que o fato de eu ter conseguido estar vereador por 3 mandatos foi fruto da minha profissão. Eu sou advogado, não posso nunca esquecer nas minhas falas essa condição de advogado, e aí, por atender toda a população enquanto advogado, eu penso que, enquanto vereador, da mesma forma, a gente procura atuar na medida possível em todas as cidades, e aí você vai encontrar, às vezes, demanda onde a gente atende no Jardim Cumbica, no bairro do Tabuão, no Cabo Sul, no Bambi e assim por diante. É um papel que a gente procura fazer, é mais árduo, porque envolve muito a ação da minha assessoria, mas acaba sendo dignificante, porque muitas das vezes você fala de um assunto nosso que foi atendido em um bairro, daqui a pouco nós estamos no outro canto da cidade. Eu acho que isso acaba sendo gratificante. Tem mais 2 aí, né, produção? Pode passar, que foi a da Avenida Paquistão, lá em Cumbica, isso daí, muito bacana também. O pessoal mandou aqui, olha, fala aí da Avenida Paquistão.
estão aí, gente? Estou falando, a galera aí que mandou no WhatsApp. O Tapavala também. Bom, você que quer saber mais de tudo que o vereador vem desenvolvendo, vem fazendo, vem atendendo na cidade, tem as redes sociais do vereador Dr. Laércio Sandes, ok? E daqui a pouquinho nós vamos falar dos projetos de lei que o vereador vem apresentando na Câmara. Ele vai falar como que está o andamento. Então, segura um pouquinho que nós vamos para um breve break e já voltamos com mais Dr. Laércio Sandes, aqui na Rede Cidade Live, o canal do povo na internet. Voltamos, Brasil, Rede Cidade Live, o canal do povo na internet. Você aí que viu nos nossos intervalos aí, esses são os nossos parceiros aí que estão dando uma força para a Rede Cidade Live. E se você quer ter a sua marca aqui veiculada conosco, entre em contato aí com a nossa produção, com o nosso WhatsApp. Vem dar essa força para a gente também, um canal da cidade, levando a voz do povo para todos os locais aqui, para todos os bairros, né, gente? Nós falamos a linguagem do povo para o povo. Então, vem anunciar e colocar sua marca aqui conosco. Tem a televisão, tem o comercial no intervalo. E se você gosta também das nossas transmissões, você que, de repente, é comum aí, não tem uma empresa, ou se tiver uma empresa, vem fazer uma parceria com a gente. Se prestar um serviço, também vem divulgar aqui conosco. Agora, se você quer colaborar de alguma forma, você está aí, gosta das nossas transmissões, tem um número aqui do nosso Pix, que é o número do WhatsApp, tá bom? Você pode colaborar com qualquer valor para que a gente possa investir na qualidade das nossas transmissões, ok? Compartilha a nossa live aí. E estamos aqui com o nosso vereador, doutor Laércio Sandes. Vou ler aqui um pouquinho dos comentários, viu, vereador? Tem bastante gente aqui na live. O Fabinho Firmeza, boa noite a todos. Fabinho do projeto Aliados Guarulhos, sempre ligado na programação. Fala nisso, Fabinho, vamos marcar para você vir aqui falar um pouco mais aí do trabalho do seu projeto, da associação, tá bom? O Ivan Miguel, boa noite a todos, especialmente ao doutor Laércio Sandes. O João Dário Oliveira está mandando abraço. O Silvio Carlos Promécia, parabéns, vereador, pelo trabalho na Câmara. Obrigado, sempre à disposição. A Renê sempre mandando bem. Obrigada, viu, Fabinho? Obrigada mesmo. O Vander Toque Final. O Vander Toque Final, que está um programa muito bacana, todas as segundas-feiras aí, cultura pura, a partir das 20 horas, com muito samba e pagode, mostrando a cultura da nossa cidade, com convidados especiais também de São Paulo. Semana que vem, daqui a pouquinho, a produção vai vir alguém aí especial também, né? Tá vindo vários convidados especiais. Daqui a pouquinho a produção me fala. O Silvio, boa noite, doutor Laércio Sandes. Lucas Sanches manda um abraço. O C9 está falando aqui, esse vereador nos representa de verdade. Obrigado. O Robson, vamos que vamos, meu povo. Olha o Gaza. O Gaza chegou aqui na área, hein? Meu vereador. Gaza, Lucas e os demais, aí um forte abraço. O Leandro Paulino, parabéns, doutor Laércio Sandes, pelo excelente trabalho que vem fazendo na Câmara Municipal. O doutor Laércio Sandes também tem uma equipe muito engajada, uma equipe que, sempre que a gente entra em contato, eles dão um retorno, dão um suporte, uma assessoria muito bacana. Claro, claro. Claro, porque muitas das vezes pensa-se que o vereador é sozinho ou o prefeito é sozinho e tem que enaltecer a equipe, porque sem a equipe a gente não consegue avançar, a gente não é ninguém, né? Exatamente, mas tem umas equipes aí que deixa a gente falando, viu, Brasil? Eu já falei que eu vou começar a falar, viu? Bom, fica a dica. Tô pegando umas dicas aí do pessoal. A Márcia Aparecida tá falando, tô ligadinho, Ronaldo Luiz, bastante gente aqui. Falar nisso, assessoria do doutor Laércio Santos aí, ó, vai ter trabalho aí esses 2, 3 dias aí para responder a galera aqui. Com todo prazer. Doutor, eu vi também nas redes aí, a gente está acompanhando, que o senhor vem apresentando vários projetos de lei, alguns já foram sancionados, né?
Oi, tá bom? Agora sim, Brasil. Eu estou acompanhando que o senhor vem apresentando vários projetos de lei. E eu queria saber do projeto dos brinquedos que eu vi aqui. Cadê, produção? Põe aí para a gente o projeto. O que seria esse projeto, o vereador? Ele já foi apresentado, já foi Esse sancionado? projeto foi um projeto que eu apresentei algum período atrás. É um projeto onde a gente fala de brinquedos adaptados. Nós temos diversos espaços de recreação das crianças na cidade, as áreas particulares, condomínios, por exemplo, e que não se pensa nesse tipo de atendimento. Muitas das vezes o engenheiro, o arquiteto, desenvolve o projeto, apresenta lá a planta, é aprovado o projeto, e pensando que todas as pessoas nascem com plena capacidade física, de locomoção e tudo mais. E a gente sabe que dentro do grupo de seres humanos, nós temos as pessoas que nascem com as suas dificuldades pelos mais variados motivos. Então, eu apresentei esse projeto para que fosse atendido também às crianças com capacidade limitada de locomoção e tudo mais. Foi um projeto relativamente polêmico, porque, ao ser aprovado pela Câmara Municipal, o prefeito, se eu não estou enganando, não lembro a dinâmica como foi, mas me parece que rejeitou o projeto, a Câmara Municipal derrubou o veto, e depois a prefeitura, através do prefeito, entrou na justiça questionando a legalidade do projeto. O Tribunal de Justiça se manifestou e entendeu que o projeto tem legalidade e está em prática até os dias atuais. Então, esse projeto hoje, qualquer empreendimento da cidade precisa atender, criando os brinquedos para atender as crianças, mas nunca esquecer também das crianças especiais ou específicas que dependem também de atendimento dessa natureza. Tal qual, Renê, eu também tive com relação aos mictórios, que são os sanitários, os banheiros, onde principalmente os adolescentes, as crianças, ele tem uma certa altura para você ir até o sanitário, e nunca se pensou naquela criança que tem uma altura menor, e aí vai... esse daí, e aí vai lá com o seu pipi lá fazer xixi, desculpe a palavra, entre aspas, pipi, e aí a criança acaba se expondo com contato, principalmente aqueles que são sanitários públicos, dentro de shoppings, dentro de equipamentos de recreação. Também foi aprovado. Na nossa cidade não tínhamos esse tipo de, vamos dizer assim, de respeito a esse tipo de direito. E são coisas, assim, muitas das vezes que a gente acaba não enxergando no dia a dia. Aí, quando você vai em uma outra cidade, em algum outro evento, que você percebe, fala, nossa, mas a cidade nossa, como Guarulhos, não tem isso. Então, esse é o papel do vereador, procurar criar ou propor leis que atenda o conforto, a boa convivência do dia a dia. E é desta forma que eu tenho me pautado, procurar sempre criar leis que atendam os interesses da cidade. Eu não apresento um projeto de lei, por exemplo, falando sobre questão criminal, questão penal, porque aí não é papel do vereador, é papel do deputado. Então, não adianta eu querer enxugar gelo. Então, eu apresento propostas que eu vejo que podem ser aprovadas, podem ser acolhidas pelo prefeito e virar realidade no dia a dia. Eu vi também um projeto muito bacana que é o dos carrinhos, né? O carrinho do supermercado, a cadeirinha ali, né? Sim. Esse já está. Esse está tramitando ainda na Câmara Municipal, mas eu acredito que dentro de em breve também poderá ser aprovado. Então, a minha característica é sempre procurar criar leis de boa convivência, que traga conforto àquele segmento de pessoas que, por algum motivo, é esquecido. Tem um projeto bastante relevante, talvez não esteja aqui na relação, foi um projeto que trata dos elevadores da cidade. Não sei se vocês sabem, nós temos aqui diversos elevadores nos prédios de 5, 10, 20, 30 ou mais andares. Nós temos escadas rolantes nos grandes shoppings da cidade, o próprio aeroporto internacional, e nós não tínhamos legislação que regula o controle desses equipamentos, a prestação de contas, a fiscalização e tudo mais. Na capital, nós temos o CONTRU. Em Guarulhos, nós não temos um órgão dessa natureza. Depois de muito estudo, eu já fui, lá na minha trajetória passada, eu fui síndico de condomínio, então eu conheço um pouquinho desse tema,
Então, eu tive a iniciativa de fazer algumas pesquisas, desenvolvi um projeto e apresentei na Câmara Municipal, foi aprovado. Então, hoje nós temos uma lei que trata de fiscalização, responsabilidade das empresas que fiscalizam os elevadores, responsabilidade das empresas que cuidam dos equipamentos de ponte rolante da cidade para trazer mais segurança. Eu não sei se você se recorda, Renê, há cerca de uns 7, 8 anos atrás, o elevador da antiga Câmara Municipal caiu com 3 elevadores, graças a Deus, naquela oportunidade, não aconteceu nenhum acidente. Então, o nosso propósito, repito, é sempre criar leis que tragam conforto, a minha segurança, a sua e de todos nós. Projetos muito. O senhor tem mais algum projeto assim em vista para apresentar na Câmara Municipal que está aí Não, especificamente não. Eu venho desenvolvendo alguns estudos e, na medida que eu vejo que é cabível, a gente tem encaminhado, né? Eu não procuro não apresentar quantidade de projetos, eu procuro muito me cuidar pela qualidade do que eu posso apresentar. Eu não vou apresentar um projeto, por exemplo, só para dar o nome de uma rua, porque eu quero dar o nome da rua. Não, eu acho que nós temos que ter conteúdo naquilo que a gente pode propor. Não é o conteúdo que vai atender a mim ou a você, mas que atenda a algum cidadão guarulhense. Quando a minha proposta é atender um cidadão guarulhense, eu já me sinto por satisfeito, que eu acho que é esse o papel que tem que ter a Câmara Municipal, procurar zelar pelo conforto da população. O senhor, como advogado, está chegando aí as eleições aí para a presidência da OAB. Como que o senhor hoje vê na atuação da OAB aqui na cidade de Guarulhos em alguns fatos? Eu sempre disse, já me manifestei em alguns órgãos da cidade, que a Câmara Municipal de Guarulhos, a Ordem dos Advogados Subseção de Guarulhos, ela poderia ser mais ativa. Me parece que na busca de estar representando a entidade, acabam se contaminando pelo poder e acaba deixando-se levar por interesses escusos, que não é o interesse da população. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma responsabilidade muito grande, acima de tudo, de fazer um papel independente, paralelo ao Ministério Público, paralelo aos órgãos de fiscalização, e na conjuntura que nós vivemos na cidade de Guarulhos, eu não enxergo isso. Eu vejo a OAB muito parada, principalmente em assuntos relevantes. Eu diria que a questão da própria extinção ou não extinção da Proguaru, a própria questão de transferência do SAI para a Sabesp, não que deveria se posicionar contra ou a favor diretamente, da forma que eu me posicionei, mas que se manifeste de público para direcionar, para que faça um trabalho de interlocução com o próprio Legislativo. A gente não vê isso. Voltamos, Brasil. O Boninho escorregou ali a mão, aqui, ó, colocou o comercial, né? E obrigado, Wander, aí, ele trocou a pilha aqui também, estava falhando aqui o meu microfone, mas continua o raciocínio, vereador. Então, eu falava que o papel da OAB, a meu ver, ele poderia ser melhor na cidade de Guarulhos, não só na cidade de Guarulhos, a nível nacional, como já foi em tempos passados. A OAB sempre teve como preponderância os questionamentos de cassação dos ex-presidentes da República, principalmente Fernando Collor de Mello, a Dilma Rousseff, né? Ela teve uma posição muito forte. Só que, a nível local, ao longo desses tempos recentes, a gente não enxerga um posicionamento muito firme. A exemplo da questão da Proguaru, a própria questão de cessão do SAI, outros projetos de grande envergadura na Câmara Municipal, como são os projetos que envolvem os cargos de livre provimento, a própria decisão do Ministério Público, quando toma a respeito de um tema, se está certo, se está errado, porque não é porque o Ministério Público toma uma decisão que a gente tem que acolher. A OAB precisa se posicionar também para fazer o contraponto, então eu não vejo muito disso. A OAB precisa ser aperfeiçoada nesse tipo de atitude. E, acima de tudo, a meu ver, a OAB não poderia ter reeleição, porque a reeleição acaba contaminando o interesse daquele que está à frente da direção da entidade, porque ele já se torna presidente pensando na reeleição. Eu acho que deveria ser um mandato só e ponto final, principalmente nas subseções, como é a cidade de Guarulhos. Então, eu faço voto que os candidatos que estão aí, a eleição que nós teremos em novembro próximo, estarei lá, se Deus quiser,
dando o voto de confiança para algum dos colegas que venham fazer um mandato qualitativo e que realmente daqui 3 ou 4 anos a gente volte a falar sobre essa questão da OAB, mas não criticando desse modo, mas sim reconhecendo os valores da próxima gestão, dos próximos presidentes. Não precisa falar quem, mas o senhor já tem o seu candidato não, preferido? Eu ainda estou estudando, estou avaliando. Nós temos aí 4, 5, 6 candidatos. Não sei se vão se consolidar todas essas candidaturas, mas com certeza, eu vou me posicionar dentro deste enfoque, com esta observação. Às vezes são um ou outro valor que algum outro colega passou para mim de forma positiva ou negativa em algum momento da minha trajetória ou da trajetória do colega e que vai ser importante para que eu possa decidir o meu voto, tanto eu, da minha esposa, da minha cunhada. Olha, bastante gente, viu, Brasil? Vamos, uma meia dúzia de votos aí, com certeza. Os candidatos aí, ó, já vai, ó, ganha essa daqui, ó, já vai, apresenta o seu trabalho para o vereador. O senhor nunca teve interesse de fazer a frente assim? Eu já participei da disputa da eleição uma certa oportunidade, quando o nosso colega Éder foi candidato, e eu compus a chapa, né, junto com o Dr. Fagundes, junto com a Leopoldina Filha e junto com a doutora Carolina Cortez. Mas a nossa chapa não se saiu vencedora naquela oportunidade, e aí depois eu segui a trajetória política partidária e não vejo possibilidade de compatibilizar este ideal. Mas eu sou um advogado atuante, atuo na cidade, em que pese estar vereador, eu atuo efetivamente, administro o meu escritório de advocacia e tenho bastante interesse em acompanhar o dia a dia da advocacia na cidade, e a OAB é muito importante para o nosso dia a dia. É isso, doutor Laércio Sandes aqui na Rede Cidade Live. Tá chegando as eleições aí, né, vereador? Vem aí as eleições, os bastidores aí já tá bem quente para deputado estadual, federal. Qual a importância, qual a sua visão referente aos possíveis, né, candidatos da cidade? Para que a população entenda o quanto é importante. Acima de tudo, eu acho que a população precisa... com essa situação das mídias, que você pode acompanhar os candidatos, muitas das vezes sequer que veio na cidade, eu acho que é super importante para quem está nos ouvindo, para quem é guarulhense, que nós precisamos votar em candidato que tenha ligação com a cidade. Na última eleição, nós tivemos candidato aí que teve 100 mil votos, 50 mil votos, e não pisaram na cidade de Guarulhos. Só para você ter ideia, Renê, eu fui procurado por um determinado colega para apresentar na Câmara Municipal um pedido de uma proposta de título de cidadão guarulhense para um determinado representante na Assembleia Legislativa. Ele é deputado. Eu falei, mas eu vou apresentar essa proposta, o que ele fez pela cidade? Ele tem que ter algum vínculo com a cidade. O que ele já esteve aqui na cidade, o que ele ofertou, o que ele lutou pela cidade. A pessoa que veio me propor essa ideia não tinha nenhum desses requisitos por atendido. Eu falei, eu não posso fazer isso. Eu não posso, Laércio, eu não preciso necessariamente seguir esse ritual, mas eu acho que é o correto. Se eu vou enaltecer o nome de alguém, vou reconhecer ele como cidadão guarulhense, ele tem que ter passado pela cidade. Então, voltando dentro da sua colocação, a meu ver, a grande mensagem que eu passo para a população é de nós procurarmos eleger pessoas que tenham vínculo com a cidade, não que necessariamente more na cidade, que seja da cidade, mas que procure colaborar com as finanças da cidade, com a questão da saúde pública, a própria questão do bombeiro da cidade. Então, são situações a nível estadual e a nível federal, e que, se nós elegermos pessoas que não têm compromisso com a cidade, você tem pessoas, às vezes, que vêm lá da região do Alto Tietê, região do ABC, e que não tem vínculo com a cidade. Então, eu acho que a grande mensagem que nós temos que passar é isso. Guarulhos tem aí em torno de 800 a 900 mil eleitores. Quantos deputados federal que nós temos eleito? Nós temos 2. Quantos deputados estadual que nós temos? Nós temos aí 2. Nós poderíamos ter muito mais, Renê. Então, é essa mensagem que os órgãos de imprensa poderiam passar, e eu, aqui, na medida do possível, estou procurando passar essa mensagem para que a gente eleja gente da cidade de Guarulhos. E os candidatos estão funcionando aí, será? Porque
reclamando que minha voz não está saindo. Se não sair a voz, é culpa do Boninho aí, viu, gente? Pode xingar ele aí na live. Doutor Fabiano aqui está falando, cadê o áudio Bolinho? Já mudou até o nome. Foi promovido. Vereador, o senhor tem, assim, algum candidato que o senhor, não precisa falar o nome também, pretende apoiar a cidade? Veja só, eu sou filiado ao Democrata, né? Desde a última eleição, da penúltima, aliás, e eu sou fiel aos valores. Então, o meu candidato natural pelo Democrata, o nosso deputado federal, Eli Correia, que vai buscar a reeleição. Agora, a nível de deputado estadual, ainda estou avaliando em quem a gente vai dar o apoio. Espero que nós tenhamos boas chapas, bons candidatos até para presidente da República e para o Senado Federal. Então, eu procuro escolher aquelas pessoas que muitas dos quais se identificam com o meu modo de ver as coisas. E o Eli, sendo o deputado federal e presidente do nosso partido na cidade, é o meu candidato natural a deputado federal. Agora, deputado estadual, a gente ainda vai decidir com bastante calma. É isso. Olha lá, tá falhando meu microfone. Aí, agora sim, Brasil. Espera aí, rapidinho, produção. Então, a gente pede encarecidamente para que os candidatos, os futuros candidatos, venham às pequenas mídias da cidade, porque eu acho que assim nós levamos a voz do povo para todos os bairros aí, para todos os cantos, né? Porque hoje a internet ela não tem fronteiras, mas a gente convida aí todos os futuros candidatos, aí, deputado estadual, a deputado federal, porque eu acho que não adianta também, né, vereador, ficar dando tiro. A pessoa aqui de Guarulhos, aí tudo bem, tem algumas cidades assim que você tem um pessoal para trabalhar e tal, mas não adianta ficar dando tiro para tudo quanto é lugar, porque senão você dá tiro e morre na praia. Eu acho que tem que trabalhar muito dentro da cidade também para conquistar os votos da cidade. E indo nas pequenas mídias, viu, Brasil? Eu acho importante valorizar as mídias da cidade, as diversas mídias que nós temos, que é um mecanismo de você falar com a população da cidade. E você falou muito bem, muitas das vezes o candidato está numa cidade como a Guarulhos, que tem 1,5 milhão de habitantes, quase 900 mil eleitores aí, e muitas das vezes vai numa cidade aí que tem 50 mil eleitores e acaba, talvez, em termos de desgaste, custo, tempo, equipe de trabalho, você poderia desenvolver o trabalho muito mais qualitativo na cidade de Guarulhos. O que eu vejo na política é muitas pessoas que falta qualidade no desenvolver da campanha eleitoral. Sai uma correria desembestada, mas não procura dar qualidade naquele serviço que é feito. É isso que precisa ser visto. Muitos dos pré-candidatos procuram não ter uma gestão eficiente, um coordenador de campanha, coordenador de região. Eu acho que a gestão, a boa administração, em tudo faz a diferença. E numa campanha eleitoral não é diferente. Então, fica aqui uma dica que quem nunca participou de campanha eleitoral, procure se aperfeiçoar, fazer algum curso, procurar apoio nas redes sociais, os YouTubes aí tem muitos vídeos que dão dicas no dia a dia e isso vai engrandecer as campanhas. Aqui não é fazendo marketing de A, B ou C, mas dando dica. Eu acho que eu disputei aí 4 eleições e, graças a Deus, foi agraciado com 3, então a gente tem um pouquinho de experiência para poder passar. E as mídias sociais aqui do vereador é super atualizadas, viu, Brasil? Segue essa dica aí também. O João Dário está falando aqui, João Dário Oliveira. Inclusão social, tema de extrema importância. Somente quem faz política sem politicagem tem visão dos menos favorecidos. Por mais vereadores que pensem e se coloquem no lugar do próximo. Olha aí que legal. A Raimunda está mandando um abraço para o vereador, ela que está lá no Micail. Boa noite, Raimunda. Um abraço ao João. O João é nosso amigo lá do Vila Galvão. Olha aí, os fiéis amigos. É isso aí, gente. Henrique Silva, Chayene, a Érica, o Fabiano.
É isso aí, Fabiano, fala mesmo, que ele está lendo ali, dando risada, viu, Brasil? É isso aí, fala mesmo. Renan também, falando a mesma coisa, Brasil. Hoje o Boninho está lascado. O Brasil está lascado, que nem diz o Gil lá. A Vânia Barros está falando aqui. O braço do Boninho hoje está pesado, hein? Ai, Brasil. Alexandre Custódio. Quem será esse moço, hein? Conheço ele, eu acho, viu, Brasil? Tânia Margarete está por aqui também. Tem bastante gente. O Laílson da Cruz está assistindo a nossa live. Gente, muito obrigado pela participação. A Yara Castro está aqui também. Está falando assim, vereador Laércio Sandes. A Yara... que mais aqui? Peraí. A Rosinha. Parabéns, doutor Laércio Sandes, pelas respostas e pelas informações. Obrigado, um abraço para nossas amigas da cidade. Bastante gente aqui participando da nossa live. É assim, quando um vereador é bom, você já sabe, ele não corre das perguntas, ele fala com precisão, e eu admiro muito o vereador Laércio Sandes, e essa resposta do público aqui é a melhor que tem, né, vereador? O reconhecimento do trabalho, né? Com certeza, e faz com que a gente se empenhe em cada momento mais, procurar aperfeiçoar. Você sabe que a gente não é dono da verdade, não é dono da razão, a gente está sempre procurando acertar. O erro sempre vai existir no nosso dia a dia. O que a gente não pode é persistir no erro, reconhecer em certos momentos que está falhando e reconsertar o rumo. É dessa forma que nós temos que agir. E eu agradeço o apoio desses colegas que estão aí conosco, dando incentivo ao nosso dia a dia. Esse é o nosso vereador Laércio Sandes. Nós vamos para um break rapidinho e daqui a pouco vem as perguntas com o doutor Laércio Sandes. Roda aí, produção. Voltamos, Brasil. Estou aí no áudio? Estou. Gente, se eu sumir o áudio aí, é culpa do Boninho. Tudo é culpa do Boninho aqui, gente. Ele tomou essa vacina, que ele tomou a Janssen, né? Ele está todo exibido, porque é dose única. Tá bom, mas pesou o braço dele, gente, porque hoje ele está demais. Ontem, quem viu o vídeo aí que eu postei nas minhas redes sociais, vocês podem entrar aí, Renê de Oliveira, lá no meu particular, entra lá. Pensa no homem mole, puxando o braço na hora da vacina. Sabe o que ele falou, doutor? Que a agulha parecia um canudinho de tão grossa. Ah, vai ser mole assim longe, doutor. Homem é assim mesmo, mole para tomar vacina? O senhor tem medo também? Não, eu não tenho medo, não. Tomei a primeira dose, estou preparado para a segunda e não tive nenhum reflexo, mas tem pessoas que realmente são, né, assustadas. Né? Ele é assustado demais. Depois vocês... Porque virou uma comédia, gente. Virou uma comédia o vídeo dele lá nas minhas redes sociais. Puxando o braço aqui, ó, quase que quebra a agulhinha lá da mulher. Bom, gente, vamos agora brincar um pouquinho, ou saber um pouquinho mais do doutor Laércio Sandes. Chegou a hora do quadro Papum. Eu vou falar, o senhor não pode titubear, não pode... Oi, Brasil, eu estou ao vivo aqui, eu liguei sem querer para você, entra aí na... Gente, eu estou ligando aqui. Olha quem está aqui, gente, olha aqui. Olha aí, eu liguei sem querer, mas assiste aí, eu te mandei um link, o doutor Laércio Sandes, vereador, está aqui, tá bom? Daqui a pouco eu ligo para você. Beijo. Ai, gente, é só eu mesmo. Vamos para o quadro Papum com o doutor Laércio Sandes. Eu pergunto, ele fala sem delongas, hein, vereador? Tá bom? Tá bom. Uma qualidade. Ética. Defeito. Perfeccionista. Medo. Do erro. Política. É a arte de viver. Sonho. Realização profissional cada dia mais. Família. Meus filhos. Esse é o doutor Laércio Sandes, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Peguei uma foto quando eles eram pequenininhos, olha aí. O senhor todo jovem, bonitão. Olha lá. Isso, tem uns 12 anos essas fotos. Ele que é muito família. Essa senhora aí, ela não está mais aqui conosco, mas está guiando lá, Verdade. né?
E a sua esposa, né, Minha gata? esposa. Tona, hein, Brasil? Gostei. Bonitona. Qual que é o nome dela? Conceição. Conceição e aquele menininho? Meu filho, Bruno, mais velho. Ah, o mais velho aí. Olha só, gente. Eu fiz questão de pegar essa foto, né, Brasil? Você conhece esse local? Ah, imagina. Nada familiar esse local. Doutor Laércio Santos, que também gosta de um carnaval, viu, Brasil? Vou levar ele lá para o Tucuruvi. Vamos lá, eu não sei de onde que ele é. E ali, ô vereador, volta aí um pouquinho, produção. Quem são aquelas duas pessoas? Oi. Quem são, vereador? É minha esposa e minha mãe, né? Eu e minha mãe e a minha esposa. Ah, tá. E aquele agora vem um pequenininho ali que também é parte da família, Esse né? é o caçula da família. Esse é o caçula. Tem mais? É, não, só tenho esse. Só tenho esse. Shaolin. Shaolin, aí. Doutor Laércio Santos, olha lá, ó. Minha mãe, meu irmão, Aí meu a família pai, toda. a família toda. É a família, gente, que é a base de tudo. Por isso que o Dr. Laércio Santos é essa pessoa maravilhosa, que eu só tenho que agradecer a presença do senhor aqui. Passa muito rápido, já deu 1 hora aí. Gostaria que o senhor enviasse aí as considerações finais para os nossos internautas. Eu agradeço a oportunidade da fala, de ser ouvido. Desculpe se a gente falhou em algum contexto da fala, que programação ao vivo, a gente fala por improviso, e às vezes a gente pode errar em alguma mensagem, alguma explicação, mas o propósito nosso é sempre dialogar, e agradeço a oportunidade, agradeço ao público que nessa quinta-feira frienta esteve aqui conosco, é uma satisfação, e tantas quantas vezes convidado, estaremos aqui para dialogar e debater o dia a dia. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Eu que agradeço. E a porta aqui sempre está aberta, o senhor já sabe o caminho, de cor e salteado. Aqui, ó, as redes sociais do Dr. Laércio Santos. Olha lá, o Laércio Santos. Siga o vereador aí no Instagram. Acompanhe todo o trabalho que o vereador vem fazendo na cidade. Se tiver crítica, faça crítica também, não tem problema. A crítica é para futuros acertos, não é isso? Então, aqui é o canal do Povo na internet. Você tem a fala, você tem a voz. E eu só agradeço aos nossos convidados do gabarito aqui, do Dr. Laércio Santos. Um obrigado a todos vocês. Amanhã tem mais, hein? Rede Cidade Live, o canal do Povo na internet. Tchau, gente!